Olá pessoal, hoje quero falar com vocês sobre uma confusão muito grande que se criou na cabeça das pessoas com relação à dengue. A maioria das pessoas acreditam que o que tem de mais grave no dengue é o dengue hemorrágico, tá? Mas não é bem isso que chama a atenção dos médicos na maioria dos casos, tá? O que ocorre? O principal problema no dengue é a hipotensão. Por quê? É a hipotensão que vai causar hipóxia tecidual. O que significa isso? Vamos lá. Por algum motivo que a gente não entende muito bem ainda, em algumas pessoas, a presença do vírus da dengue circulando na corrente sanguínea faz com que o sistema imunológico delas reaja de uma forma aberrante, produzindo algumas substâncias que causam vasodilatação, tá? Ou seja, dilatação dos vasos sanguíneos da pessoa. Quando os vasos sanguíneos dilatam demais, a tendência da pressão da pessoa é cair, ela ficar hipotensa, tá? E qual que é o problema dela ficar hipotensa e dos vasos dilatarem? Bem, primeira coisa, os vasos sanguíneos, gente, não são um tubo lisinho, tipo um tubo de PVC. Os vasos são como um emaranhado de teias, tá? Que se você estica demais, ele começa a aparecer várias frestinhas, microfrestinhas. A plaqueta no dengue cai porque a função da plaqueta, uma das funções, é justamente tamponar essas frestinhas, tá? Tapar esses buraquinhos. Para quê? Para evitar que líquido de dentro do vaso sanguíneo escape para um espaço que os médicos chamam de terceiro espaço, tá? Ou seja, evitar que a pessoa ela tenha perda de líquido dentro do vaso para o espaço exterior ao vaso sanguíneo, tá bom? E qual que é o problema disso? Bem, se a pressão da pessoa está muito baixa, a troca gasosa e de nutrientes na microvasculatura lá nos órgãos, ela fica prejudicada. Então, se a pressão está muito baixa, a pessoa começa a fazer hipóxia tecidual, ou seja, falta oxigênio nos tecidos. Isso vai gerar lesão em cérebro, em coração, em rim, em fígado, em tudo quanto é lugar, tá? Em situações mais graves, a pessoa pode acabar vindo para óbito, tá? É por conta da hipotensão. E onde é que entra o sangramento e as plaquetas no meio dessa história? Bem, entra no seguinte: se a pessoa ela teve queda de plaquetas ao ponto de começar a ter sangramento, isso indica para a gente o seguinte, gente. Isso significa que a pessoa fez tanta vasodilatação, ela fez uma dilatação dos vasos tão intensa que o corpo dela não está conseguindo dar conta de produzir plaquetas o suficiente para tamponar aquelas frechinhas, tá? E daí o que ocorre? A pessoa que está com plaqueta muito baixa, ela está com os vasos sanguíneos muito dilatados. Logo, ela tende para fazer hipotensão de forma muito violenta. É por isso que determinados níveis de plaqueta, ou então se a pessoa está tendo algum tipo de sangramento, a gente geralmente interna a pessoa para manter ela numa observação mais próxima e muitas vezes fazer algumas intervenções ali com medicação ou com hemotransfusão para conseguir auxiliar o organismo dela a lidar com aquele transtorno, tá? Outra confusão também é que existiria algum tipo de medicamento que se toma por via oral ou endovenosa que destrói ali, que mata o vírus da dengue. Mas, gente, isso não existe. A abordagem terapêutica que o médico faz para controle de dengue são de medicamentos para ajudar o seu organismo a passar por aquele momento de estresse, tá? E dar tempo para ele conseguir conduzir ali, controlar a situação de infecção e o vírus ir embora, tá? Esse período dura mais ou menos entre 10 até 14 dias, tá? E os dias mais graves do dengue costumam ser ali entre o quinto e o sétimo dia, ou então ali no início da fase de defervescência, ou seja, quando a febre vai embora. Isso é outro contrassenso também com relação ao dengue, que as pessoas acham que a febre foi embora, então o perigo já passou. Não, é o contrário. No dengue, quando a febre vai embora,
é o período que costuma ocorrer mais vasodilatação, ou seja, maior tendência à hipotensão, maior tendência à hipóxia e maior risco de morte, tá? De desfecho ruim. Então, gente, entendam isso. Não se assustem tanto com a questão do sangramento em si, porque a maioria das pessoas que evoluem mal por dengue não é por conta de sangramento, mas é por conta de hipotensão. E não achem estranho também de um médico pedir internação de vocês ou de algum familiar, mesmo que vocês não estejam tendo sangramento e estejam com dengue, tá? Porque o principal critério que ele vai utilizar para avaliação é risco de hipotensão e de hipóxia. E o sangramento ele é um dado mais adicional à situação toda do que algo ali que a pessoa vai ter algum problema mais grave por conta do sangramento em si. Não é o sangramento o problema principal. O problema principal é a hipotensão e a hipóxia. Tá legal? Gente, se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de vídeos, fala aqui pra gente. Se gostaram do vídeo, deixa aqui o seu gostei. Compartilha com quem vocês acharem que vão achar esse vídeo interessante, tá? E até a próxima e tchau, tchau!